o jornal Folha de São Paulo, que ainda é o jornal mais lido do país, o jornal mais importante impresso do país, publicou uma série de reportagens mostrando que o Alexandre de Moraes fazia um jogo combinado com funcionários do TSE e ele no gabinete do STF em busca da perseguição dos seus críticos. Isso é absolutamente gravíssimo. O ator da reportagem é o jornalista americano premiado com Pulitzer, com várias premiações internacionais, Glenn Greenwald. Esse momento que a gente está vivendo de a Vaza Jato do Xandão, porque assim como a Vaza Jato foi a base, foi o alicerce pelo qual os erros da Lava Jato foram expostos e a operação acabou se esfarelando. Hoje foram 2 reportagens publicadas pela Folha. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. E o mais impressionante dessa reportagem são esses diálogos que começaram a surgir aqui. Ocorria. Então, Moraes fazia pedido de produção de relatório contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Então, esses determinados alvos, no caso em tela, eram basicamente o meu colega Rodrigo Constantino e eu. Naquele momento, 2 dos jornalistas mais assistidos do país. O Rodrigo comandava, não comandava, mas fazia parte da bancada, e era o principal nome ali do programa 3 em 1, e eu, nos Pingos nos Is, o programa de maior audiência jornalística da televisão brasileira. Então o Moraes, através do seu juiz instrutor, uma espécie de assessor dele, mas de fato um juiz chamado Ayrton Vieira, por meio do WhatsApp, o Vieira pegava os pedidos sem ofício ou sem decisão para Eduardo Talhaferro, chefe da AEET, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. E é importante que as pessoas entendam que nós temos 2 órgãos absolutamente diferentes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que em tese seria a corte máxima de decisões de questões constitucionais do país, né? O guardião do texto constitucional. Obviamente a gente sabe que essa não é assim que a coisa funciona, mas essa seria a função em tese do Supremo Tribunal Federal. E você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma corte com fins apenas eleitorais. No caso, o Alexandre tinha 2 funções. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito das fake news e outros inquéritos que eles tinham aberto lá, isso é uma outra história, e ele ao mesmo tempo era presidente do TSE. O que é importante nós entendermos? O Poder Judiciário, por definição, ele não age de ofício, não pode simplesmente agir, ele precisa ser provocado. No caso, a Procuradoria apresenta uma denúncia, as partes se defendem e o juiz profere uma decisão. O juiz não pode, ele mesmo, decidir mandar prender alguém sem um pedido de uma parte acusadora. Isso é que torna, por exemplo, o Ministério Público titular da ação penal, porque ele é quem decide provocar ou não e de que forma provocar o judiciário. O Alexandre não poderia ele mesmo tomar as decisões, falar, olha, eu quero agora investigar o Rodrigo Constantino. Não. Ele fez uma artimanha. Ele criou, dentro do outro órgão que ele presidia, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, esse AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, e colocou lá funcionários dele. Eu tinha essa etapa 1, que era o Moraes fazendo os pedidos através do Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira mandava para o TSE e falava, olha, TSE, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. O TSE ia lá, preparava, e o terceiro momento, o Talhaferro do TSE recebia os pedidos e com a sua equipe monitorava as redes e os grupos de conversa e produzia os relatórios segundo os pedidos do gabinete do Moraes. E isso ficou muito claro, envolvendo a mim e o Rodrigo Constantino, e ficou especialmente o que chocou o país foram esses áudios que... É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 42.
Se o senhor falar, eu altero. Reparem, nesse momento já há uma coisa de extrema gravidade. O Alexandre pediu ao Ayrton Vieira, que pediu ao Eduardo Talhaferro, que levantasse determinados tipos de pedido. Eu não tenho como confirmar, mas o que dizem para mim foi que quem fez esses pedidos para o Alexandre, para ele partir tanto preocupados com isso, foi inclusive o comandante do Exército. O futuro, no caso, comandante do Exército naquele momento, o atual comandante do Exército, o general Frajola. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou... Reparem, aí você está tendo uma discussão entre o provocador, a Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal Eleitoral, com o juiz que ia avaliar o pedido. Reparem, está tendo essa combinação. Olha, eu acho que seria melhor colocar isso, colocar aquilo. Isso aí, exatamente agora, foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo? Vejam, esse momento é um momento absolutamente avassalador, porque ele diz que quem mandou colocar isso aí foi o ministro. Então nós temos o ministro Alexandre de Moraes pegando pessoalmente dois críticos a ele, o Rodrigo Constantino e eu, dois críticos ao trabalho de um servidor público que conduziu de forma absolutamente desastrosa a eleição mais desacreditada da história do Brasil. Nós éramos e somos críticos ferrenhos do trabalho dele, e ele pega e utiliza o aparato estatal para dizer o que ele quer no relatório para ir atrás da gente. Sabe, ele tá, assim, muito... Ele cismou Essa frase ficou marcada. Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá... Ou seja, olha que mundo louco. Um juiz da Suprema Corte do meu país, a Corte Constitucional Máxima, tá pegando dois jornalistas premiados e tá dizendo como que se tem que montar laudos. Ele é perito ainda por cima contra esses dois jornalistas, usando técnicos pagos com o meu dinheiro para impedir que eu critique o trabalho de bosta que ele fez conduzindo o processo eleitoral. Eu acho ele um servidor público incompetente na melhor das hipóteses e bandido na pior das hipóteses. Eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Satisfaz Obrigado. Sua excelência, então, olha o deboche. Coisas que fundamenta, ele quer que coloque mais ainda. Ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Essa parte é central. O juiz do caso está querendo decidir com o Escritório de Combate à Desinformação, a assessoria especial, colocando o que ele acha. Então ele já decidiu. Eu altero, que tem mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Vou alterar, tem que alterar o cara. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que ela é no UOL. Folha de São Paulo publicou uma outra. Ivanildo III, Democracia Liberal Brasileira por um Fio. Processo de erosão está em curso e avança por culpa de atores do judiciário. Muito por culpa da Folha de São Paulo também. É importante lembrar. O UOL News, isso aqui foi retirado do YouTube. Moraes passou do limite e cometeu abuso de poder. O UOL, tem o Jornal da Band também. A imagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teria usado a Justiça Eleitoral
fora do rito para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares cobraram explicações do Supremo Tribunal Federal após o jornal Folha de São Paulo publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral que serviriam para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquéritos como o das fake news. A Folha afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes. Entre eles estariam o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor no STF, e o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que então chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Conversas divulgadas, assessores afirmam que Moraes estava irritado com a lentidão na execução de suas ordens. Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Rodrigo Constantino e de Paulo Figueiredo. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataque à lisura da eleição, ministros do STF, além de incitar os militares contra o resultado das urnas. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. A coluna dele: existem limites para tudo, uma medida para casa toda, para cada coisa. Vale tudo jamais. Eu quero lhe dar uma notícia em primeiríssima mão. Nós vamos fazer uma grande campanha para o maior pedido de impeachment de ministro do Supremo, acredito que da história. Esse pedido de impeachment vai desde violação de direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal, sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clédiston Pereira da Cunha, o Clezão, após pedido da PGR, né, para que ele respondesse em liberdade, com problema de comorbidade que ele tinha, desrespeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas, né? Desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão de liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro, violações das prerrogativas dos advogados, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com saúde, problemas de saúde grave, dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal, violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. Tem o caso emblemático do Daniel Silveira. Os ares estão começando a mudar, né, e sabendo dos movimentos internacionais e também da consciência da população brasileira, que de forma ordeira, pacífica, responsável, já começa a voltar às ruas e tem que voltar sempre. Essa é só uma série. É um início de uma série de reportagens. E eu sei algumas coisas que vêm por aí. E eu sei que tem coisa muito pior que ainda não saiu, que eu espero que saia. Faço essa previsão para vocês. O que vai acontecer depois? Senado, Pacheco... Não. As previsões que eu tenho para vocês. Lembrem-se, eu falei dessa série de reportagem há muito. Eu estou dizendo para vocês. Tem coisa pior. É só o início. Tem coisa pior. Você que está passando pano, seus posts vão envelhecer muito mal. E o print é eterno. Eu espero que saia tudo. E ainda vem coisa dos Estados Unidos no futuro mais próximo do que vocês imaginam.